todos, meu nome é Vinícius Quintão e eu sou médico anestesiologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e nesse módulo iremos discutir sobre o jejum pré-operatório em crianças. Então aqui os nossos objetivos de aprendizagem serão discutir a epidemiologia da aspiração do conteúdo gástrico em crianças, citar as principais recomendações do jejum pré-operatório, discutir as últimas recomendações para o jejum pré-operatório em crianças e também mostrar qual que é o protocolo adotado pela Smile Train em seu protocolo de segurança e qualidade em anestesia. Então, a aspiração do conteúdo gástrico é um evento raro em pacientes saudáveis submetidos a procedimentos eletivos, com uma incidência em torno de 1 para cada 4.000 casos. Em crianças também é considerado um evento raro. Por exemplo, o estudo APRICOT, que é um estudo europeu de 2017, mostrou uma incidência de 9,3 para cada 10.000 casos. Essa outra publicação da Pediatric Anesthesia de 2013 mostrou uma incidência de 2 a 2,2 casos para cada 10.000 anestesias. E este do Anesthesiology de 1999, 2 para cada 10.000 casos, mostrando também aqui nessa publicação que quando a criança era submetida a um procedimento de emergência, essa incidência aumentava em 10 vezes. Apesar de ser um evento raro, um evento adverso raro, ele apresenta complicações muito graves. Por exemplo, o NEP4, que foi um estudo britânico de complicações relacionadas às vias aéreas, mostrou que a aspiração foi a principal causa de morte relacionada à anestesia. Lembrando que o NEP4 incluiu pacientes adultos e pediátricos. Já o APRICOT, esse estudo que eu já citei anteriormente, publicado em 2017 pelo professor Walid Abri, mostrou que as crianças que tiveram aspiração do conteúdo gástrico, tiveram essa complicação, 54% precisaram de ter as vias aéreas aspiradas, 30% precisou de broncodilatadores, 9,3% precisou de ser reintubado ou com uma intubação prolongada, 4,7% utilizaram antibióticos e 2,3% precisou de um CPAP. A maioria sem sequela, 54%, uma intubação prolongada em 12%, hipoxemia em 30% e pneumonia em 3%. Então, mostrando que mesmo apresentando uma incidência baixa, quando ocorre a aspiração do conteúdo gástrico, é uma complicação grave. Mas temos uma baixa incidência de aspiração pulmonar, aspiração do conteúdo gástrico em crianças que receberam um líquido sem resíduo quando foi chamado para o hospital. Esse estudo mostra aqui uma revisão e na revisão a gente consegue ver que a incidência é muito baixa. Então, variando aqui de 0,06 nesse primeiro estudo de Olson até em torno de 0,1% aqui nesse estudo de Borland. E neste estudo, onde eles permitiram que a criança recebesse líquido sem resíduo até ser chamada para o centro cirúrgico, a incidência de aspiração foi muito baixa, 3 casos ou 0,3%, sendo que nenhuma precisou de nenhum tratamento e nenhuma ventilação de suporte. Esse outro estudo alemão mostra o tempo real do jejum e a correlação com a aspiração do conteúdo gástrico. E olha que interessante que, mesmo em um país onde os protocolos são seguidos, eles têm tempos de jejum muito prolongados. Por exemplo, aqui para um tempo de jejum para sólidos, a mediana de 14 horas. O tempo de jejum para líquidos sem resíduos, uma mediana por volta de 4 horas, podendo chegar até 6 horas, mostrando que mesmo adotando um protocolo onde você pode liberar um líquido sem resíduo 2 horas antes do procedimento anestésico, esse tempo de jejum ele é prolongado porque é muito difícil de você fazer previsão
de tempo de horário dentro do centro cirúrgico. E nesse estudo, as crianças que tiveram alteração, tiveram aspiração do conteúdo gástrico, as principais causas foram agitação, um bucking durante o posicionamento, um estímulo doloroso não esperado, de novo agitação, de novo bucking, de novo agitação e a maioria na sala de recuperação, mostrando que é um evento raro, que acontece geralmente por agitação ou um plano anestésico inadequado, não tão relacionado assim ao tempo de jejum em si. Então, quais são os fatores de risco para a aspiração do conteúdo gástrico na população geral? Isso não inclui só crianças. O diabetes, a hérnia de hiato, a doença do refluxo gastroesofágico, a obstrução intestinal ou outra situação de abdômen agudo, a cirurgia de emergência e a presença de sonda enteral para nutrição. Lembrando que a última revisão dos guidelines europeus, eles retiraram, por exemplo, o diabetes, especialmente o diabetes tipo 1, que na criança ainda não deu tempo de levar uma gastroparesia. E também a obesidade na criança foi retirado como fator de risco para a ocorrência de aspiração do conteúdo gástrico. Esse aqui é um guidelines americano, que foi recentemente, agora início de 2023, ele foi recentemente revisado e não mudou muito em relação ao que era de 2017. Então, o tempo de jejum para líquidos sem resíduos continua de 2 horas, leite materno 4 horas, fórmula ou leite não humano e uma refeição leve 6 horas e 8 horas para as refeições completas. Então, mesmo com várias evidências mostrando que o tempo de jejum para líquidos sem resíduos pode ser menor do que 2 horas, e isso é seguro, o guidelines americano ainda manteve um tempo de jejum para 2 horas. Em 2011, os europeus também fizeram guidelines que foi revisado recentemente. Então, para os europeus, em 2011, também líquidos sem resíduos 2 horas, leite materno 4 horas, outros tipos de leite 6 horas e sólidos 6 horas. Isso mudou um pouco, eu vou mostrar para vocês no final desta apresentação. Então, o que nós temos de evidências para mostrar que o tempo de jejum talvez esteja muito prolongado, especialmente quando a gente pensa num evento adverso que é muito raro. Então, essa revisão sistemática, ela revisou as principais recomendações para o jejum pré-operatório na população geral. E o que eles acharam um nível de evidência A? O tempo de jejum pré-operatório ele deve ser minimizado e aquele jejum antigo que a gente indicava, que é o jejum a partir da meia-noite, ele é desnecessário para a maioria dos pacientes. E os pacientes podem tomar água numa quantidade ilimitada, água ou outros líquidos sem resíduos, até 2 horas antes da administração da anestesia. Então, essa revisão sistemática, ela achou nível de evidência A para essas duas recomendações pré-operatórias. Todos os outros níveis de evidência são níveis de evidência bem diferentes desses dois primeiros. Então é importante sempre a gente medir o risco. Fatores de risco do paciente, que na criança é um pouco diferente. Então, lembrando que o diabetes e a obesidade não é mais considerado um fator de risco para a gastroparesia em crianças, mas a criança que tem uma insuficiência renal, que está fazendo diálise, uma doença abdominal ou gastrointestinal que pode levar a uma obstrução ou um refluxo muito importante, tudo isso é fator de risco inerente do paciente que também pode estar presente nas crianças. Mas também temos os fatores de risco anestésicos, como por exemplo o uso de opioides,
o próprio posicionamento do paciente e o posicionamento em litotomia aumenta muito o risco de regurgitação e aspiração do conteúdo gástrico. O tipo de dispositivo utilizado para abordagem das vias aéreas, especialmente numa criança com uma profundidade anestésica inadequada, um plano anestésico superficial. Então, nessas crianças, o risco fica muito aumentado, mostrando que ter conteúdo no estômago não quer dizer que a criança irá regurgitar e vomitar. Não é uma boa relação essas duas coisas. O que faz realmente a criança regurgitar, aumentando o risco de aspiração, provavelmente são esses fatores anestésicos ou os fatores da criança, especialmente um plano anestésico superficial durante a abordagem das vias aéreas. Uma outra forma de medir o risco é através do ultrassom point of care. Essa é uma excelente revisão da professora Anahí Perlas, mas em crianças o seu uso rotineiro é muito questionado porque o risco é tão baixo, a incidência do evento é tão baixa que não vale a pena você fazer este exame pensando em estratificação do risco, porque você terá de fazer muitos e muitos exames para ter somente um caso positivo. Mas hoje o ultrassom ele é utilizado na pesquisa para mostrar que o nosso tempo de jejum está muito prolongado. E eu vou mostrar isso para vocês nos próximos slides. Então, o tempo de jejum prolongado tem várias complicações e várias intercorrências, como, por exemplo, um aumento da incidência de hipoglicemia, especialmente nas crianças que estão de jejum há mais de 6 horas, aumento da incidência de cetoacidose em crianças menores de 3 anos e também o aumento do consumo de analgésicos e aumento da incidência de náuseas e vômitos pós-operatórios. E também temos evidências mostrando que um jejum muito prolongado, a indução anestésica, especialmente naquela fase onde você já fez a indução e o paciente está sendo preparado para o início da cirurgia, ocorre um aumento da incidência de hipotensão neste período, mostrando que o tempo de jejum prolongado também pode levar à hipotensão neste período logo após a indução e antes da cirurgia. O que temos então de evidências para melhoria, para a gente tentar diminuir esse tempo de jejum prolongado em crianças? Então, esse estudo, mais uma vez, desse grupo sueco que estuda muito jejum em crianças, eles mostraram nessa publicação, uma análise retrospectiva de vários casos lá na Suécia, que as crianças, nessa análise, elas poderiam receber líquidos sem resíduos até serem chamadas para o procedimento cirúrgico. E eles tiveram somente 3 casos de regurgitação, 3 a cada 10 mil anestesias nessa grande coorte, mostrando que esse tempo de jejum foi seguro para líquidos sem resíduos nesta população. Esse outro estudo de melhoria da qualidade do Richard Newton, que foi publicado na Pediatric Anesthesia, é um estudo que foi realizado no hospital pediátrico em Londres, um hospital pediátrico muito importante em Londres, o Great Ormond Street Hospital, que a gente chama de GOSH. Esse hospital ele foi um dos primeiros a mostrar que o tempo de jejum deles estava extremamente prolongado. Então eles fizeram esse estudo de melhoria da qualidade e aqui neste gráfico a gente consegue perceber que em janeiro de 2014, menos de 25% das crianças tinham tempo de jejum adequado, ou seja, menor que 4 horas para líquidos sem resíduos. Ou seja, menor que 4 horas, nem é menor do que 2 horas, que é o recomendado pela maioria dos protocolos. Então, eles queriam um valor que fosse alcançável. E eles mediram em 2014, menos de 25% tinham um tempo de jejum para líquidos sem resíduos menor que 4 horas.
O objetivo deles era que 75% dessas crianças apresentassem um tempo de jejum para líquidos sem resíduos menor que 4 horas. Então, o que eles fizeram? Eles adaptaram e atualizaram as suas cartas de recomendação. Os enfermeiros poderiam ligar para os pacientes e ligar para os anestesistas, perguntando se poderia dar ou não um líquido sem resíduo para o paciente. Os pais, eles recebiam uma ligação na noite anterior da cirurgia para mostrar que antes de sair de casa poderia oferecer líquido sem resíduo para a criança. Diminuíram o tempo de jejum para líquidos sem resíduos de 2 para 1 hora e depois fizeram um POP, né, um procedimento operacional padrão, foi escrito, diminuindo efetivamente o tempo de jejum de líquidos sem resíduos para 1 hora. E eles atingiram, né, bem próximo aqui, em torno de 74% das crianças, depois desse grande estudo de melhoria da qualidade, eles conseguiram atingir o objetivo de pelo menos 75% das crianças tinham um tempo de jejum menor do que 4 horas. Então, aqui mostrando que no início a maioria das crianças tinha um tempo de jejum aqui acima de 6 horas para líquidos sem resíduos e agora está próximo de 2 horas depois da aplicação deste projeto de melhoria da qualidade. Esse outro projeto da Rebecca Iserman é um projeto que foi realizado no Children's Hospital da Filadélfia, o CHOP, em 2019, com o mesmo objetivo. Um projeto de melhoria da qualidade, aqui incluiu um número gigante de crianças, mostrando que se você diminuir o tempo de jejum e fazer algumas medidas no seu hospital, você consegue diminuir o tempo de jejum dessas crianças. Então, qual que era o objetivo deles? Que em projetos de melhoria da qualidade a gente chama de Smart Aim. Então, era diminuir o tempo de jejum para líquidos sem resíduos menor que 4 horas em 60% das crianças. Então, esse era o objetivo. Eles tinham em torno de 19% só das crianças que tinham tempo de jejum para líquidos sem resíduos menor que 4 horas. O objetivo era que pelo menos 60% das crianças tivessem um tempo de jejum menor do que 4 horas. Quais eram, então, os key drivers? A gente chama das hipóteses dentro desse projeto de melhoria da qualidade. Eles tinham de melhorar as instruções pré-operatórias, melhorar os tempos cirúrgicos, manejar melhor os atrasos dentro do centro cirúrgico, manejar os fatores clínicos e também os fatores do paciente e da família. E quais foram as intervenções? Então, eles mudaram as recomendações para uma recomendação mais de encorajamento ativo para que a criança recebesse líquido quando saísse de casa ou até 30 minutos antes de ser chamado para o centro cirúrgico. Além disso, eles modificaram um pouco a quantidade e variedade de líquidos sem resíduos, para receber essas crianças, para que elas tivessem uma aceitação maior se você tem uma quantidade maior de líquidos sem resíduos. Então, isso aqui é um gráfico que a gente consegue mostrar muito bem como que foi feito esse projeto de melhoria da qualidade. E logo depois, eles apresentam esse gráfico, mostrando que antes de maio de 2017, 19% das crianças tinham tempo de jejum para líquidos sem resíduos menor do que 4 horas. Isso num hospital pediátrico de referência. Eles começaram o projeto e logo aqui em novembro de 2017, eles viram que não mudou muito o tempo de jejum. Então, eles pararam aqui, aplicaram um ciclo de PDSA, é um ciclo que a gente utiliza muito em projetos de melhoria da qualidade para atingir este valor em torno de 60% que eles atingiram, mostrando aqui com 60%, quando eles rodaram o PDSA número 4, eles atingiram a meta. Então, agora, pelo menos 60% das crianças nessa instituição tinham tempo de jejum menor que 4 horas. E 2 intervenções muito simples. Encorajar ativamente a criança para receber o tempo de jejum e mudar o tempo de jejum para líquidos sem resíduos de 2 para 1 hora.
Esse outro estudo, de novo, da equipe da Suécia, eles fizeram um estudo até um pouco mais avançado, né? Eles colocaram um tempo de jejum agora 640, ou seja, a criança poderia receber um líquido sem resíduo até entrar no centro cirúrgico. E aqui o protocolo está aqui descrito nesse slide, é um protocolo muito bem desenhado, com vários tipos de líquidos sem resíduos que esses pacientes poderiam receber. Isso é muito importante, né? Ofertar uma variedade de líquidos, porque talvez a criança tenha alguma restrição. Se você tem uma opção, ela vai tomar esse líquido sem resíduo. E aqui nesses gráficos mostrando que nas cirurgias de ENT, que é as cirurgias de otorrino, quando o tempo de jejum para líquidos sem resíduos era de 2 horas, né, a quantidade de crianças, tanto menores de 3 anos ou do primeiro caso, que tinha um tempo de jejum muito prolongado, era muito grande. E quando eles aplicaram, aqui mostrando o ENT 0 hora, aplicaram esse protocolo, o tempo de jejum diminuiu bastante, tanto nas crianças menores de 3 anos, quanto nas crianças para o primeiro caso. E olha que a referência deles é 6 horas, né? Mostrando que quando você diminui o tempo de jejum para líquidos sem resíduos, de 2 para 1 hora já é suficiente, você diminui muito o tempo global de jejum para líquidos sem resíduos nessa criança, diminuindo a quantidade de complicações relacionadas ao jejum prolongado. E olha que interessante, nenhum caso de aspiração de conteúdo gástrico aconteceu nessa coorte. Então ele coloca aqui uma consideração final, né, sobre essa situação, mostrando principalmente quais são os fatores de exclusão, ou seja, quais são as situações onde eu não vou aplicar esse protocolo mais liberal. Então, mostrando esses estudos de melhoria da qualidade, em 2018, a Sociedade Europeia de Anestesiologia Pediátrica publicou esse consenso junto com a Sociedade Britânica e da Irlanda e também a Sociedade dos Falantes da Língua Francesa, diminuindo o tempo de jejum para líquidos sem resíduos oficialmente para 1 hora. Então, eles ofereciam por volta de 3 ml por quilo de líquidos sem resíduos, diminuindo o tempo de jejum para 1 hora e aqui mostrando algumas contraindicações, né? Refluxo gastroesofágico, insuficiência renal, paralisia cerebral, enteropatias, alterações esofágicas, acalásia, diabetes mellitus. Lembrando que hoje o diabetes em criança não é mais contraindicação para o paciente não ter um jejum mais abreviado. Então, em 2018, eram esses valores e o que mudou muito aqui foi líquidos sem resíduos agora menor do que 1 hora, de 1 hora, né, o tempo de jejum. Logo depois, a Sociedade Europeia de Anestesiologia, ela endossou esse consenso e foi seguido pela Sociedade Australiana e Neozelandesa de Anestesia Pediátrica e também pela Sociedade Canadense de Anestesia Pediátrica. E no Brasil, o que a gente tem? No Brasil não existe um guideline geral da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Cada departamento ou hospital pode definir suas diretrizes ou adotar uma diretriz internacional. Mas na Resolução 2174, de 14 de dezembro de 2017, que é a resolução que rege o ato anestésico, coloca uma sugestão de tempos de jejum. E essa resolução permanece um tempo de jejum para líquidos sem resíduos de 2 horas. Em 2019, o Comitê de Anestesia Pediátrica, o Comitê de Anestesia em Pediatria da SBA, publicou essa carta onde a gente discute essa tendência mundial de redução do tempo de jejum para líquidos sem resíduos em crianças. E em 2020, 2 hospitais em São Paulo, e foram os primeiros do Brasil, adotaram o tempo de jejum de líquidos sem resíduos para 1 hora, que foi o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e também o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. Coincidentemente, são 2 centros Smile Train aqui em São Paulo. Rolou então uma grande discussão na literatura, né, sobre a segurança de aumentar, de diminuir ou não esse tempo de jejum, né? Então várias cartas ao editor discutindo, mas
ideia geral que diminuindo esse tempo de jejum para líquidos sem resíduos de 2 para 1 hora, você diminui o tempo global de jejum pré-operatório sem aumentar a incidência de eventos adversos. O que a gente tem de perspectiva futura? Esse outro estudo alemão aqui mostrando que fatores de risco para a ocorrência de aspiração de conteúdo gástrico que eles conseguiram achar que nessa grande coorte observacional foi cirurgia de emergência, criança menor de 3 anos. O tempo de jejum para líquidos sem resíduos de 1 hora não aumentou o risco para a ocorrência de aspiração, regurgitação e aspiração de conteúdo gástrico. Né? Então, mostrando que aqui, menor de 1 hora pode até aumentar o risco, mas entre 1 e 2 horas o risco é muito pequeno, como mostra aqui neste gráfico. Esse outro estudo, também desse grupo sueco, mostrou que nessa discussão, eles estão com a discussão até um pouco mais avançada, mostrando que nessa situação de tempo de jejum para líquidos sem resíduos menor, de 2 para 1 hora, já está resolvido lá neste país. Eles agora estão vendo que se o tempo de jejum para sólidos ou leite materno está muito prolongado. Então esse estudo aqui do professor Peter Feigenholm, mais uma vez, mostrou através do uso do ultrassom, então eles seguiam esse cronograma aqui, esse fluxograma, onde eu tinha o ultrassom avaliando se tinha ou não sólidos, líquidos sem resíduos ou vazio, né, de acordo com a avaliação ultrassonográfica. E eles incluíram nesse estudo 20 pacientes, onde eles poderiam receber uma refeição leve, ou um mingau ou um iogurte, antes da cirurgia. Né? E eles viram que a maioria das crianças conseguiam esvaziar, né, aqui em torno de somente uma criança que tinha uma análise de ultrassonografia com material sólido. Os outros era uma análise de ultrassonografia mostrando o estômago vazio ou com líquido sem resíduo. Né? Então, mostrando que o tempo de jejum para esse tipo de refeição, mingau ou iogurte, também está muito longo, né? Mostrando que a gente pode ter um tempo de jejum de 4 horas, né, para esse tipo de refeição, né, mingau ou iogurte. Mas lembrando que isso aqui foi um estudo observacional pequeno e isso, por enquanto, não vai mudar a nossa prática. Uma outra publicação super recente no Anesthesiology, também utilizando o ultrassom para avaliar o conteúdo gástrico, mostrou que quando eu avalio o conteúdo gástrico com ultrassom em recém-nascidos que estão recebendo fórmula, o tempo de jejum que nós utilizamos, que é de 6 horas, também está muito prolongado. Então, esse estudo aqui do Anesthesiology mostrou que o tempo de jejum em torno de 1 hora e meia, no máximo 2 horas e meia, todas as crianças, todos esses recém-nascidos conseguiram esvaziar o estômago quando recebiam fórmula. Então, 6 horas está muito prolongado. Se eu não conseguir mostrar aqui com 2 horas e meia, eu consegui esvaziar o estômago. E esse outro estudo clínico randomizado comparando o tempo de jejum de 1 hora para líquidos sem resíduos da criança que recebeu 3 ou 5 ml por quilo de líquidos sem resíduos. Foi igual, mostrando que 3 ml por quilo talvez seja pouco, eu posso oferecer mais, né? 5 ml por quilo. Então, a Sociedade Europeia de Anestesia e Terapia Intensiva, né, a ESAIC, publicou ano passado esse novo guidelines, onde eles diminuíram oficialmente o tempo de jejum para líquidos sem resíduos para 1 hora e também o tempo de jejum para leite materno para 3 horas. Então, agora, o tempo de jejum que a gente adota, por exemplo, no Hospital das Clínicas, é muito parecido com esse protocolo. 1 hora para líquidos sem resíduos, 3 horas para leite materno e 4 horas para outros tipos de leite, 6 a 8 horas
para refeições leves e refeições completas. Mas o protocolo da Smile Train ainda se mantém um protocolo mais conservador e está em discussão se isso será diminuído ou não. Mas é sempre importante na avaliação pré-anestésica, né, das crianças rever as regras de jejum para a cirurgia com o paciente e os pais. E todo esforço deve ser feito para evitar jejum prolongado. O tempo de jejum ainda é muito parecido com os protocolos americanos. Então, que apesar da baixa incidência de aspiração do conteúdo gástrico, as complicações são graves. O jejum pré-operatório é medida importante para evitar essas complicações. Protocolos devem ser adotados com base na melhor evidência e medidas devem ser tomadas para a abreviação do tempo de jejum, principalmente em crianças. Temos muitas evidências positivas de diminuição do tempo de jejum de líquidos sem resíduos, de 2 para 1 hora em crianças. Precisamos de um grande estudo observacional internacional multicêntrico. Já temos evidências do ultrassom, né, para avaliar o conteúdo gástrico e ajudar na pesquisa, mostrando que talvez o nosso tempo de jejum está muito prolongado, então se eu usar o ultrassom eu consigo ter mais segurança, mas necessitamos de treinamento e também precisamos de pesquisa para abreviar jejum para sólidos e líquidos não claros, como por exemplo leite e fórmula. E esse estudo multicêntrico internacional está acontecendo, que é o European Preoperative Fast Audit, o Eurofast, que é um estudo que começou na Europa, mas hoje ele está internacional e aqui no Brasil tanto o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, 2 centros Smile Train, estão participando desse estudo e esperamos que até o final do ano de 2023 e início de 2024 temos um resultado para a gente ter uma evidência mais robusta com relação a este assunto. Obrigado.